Atenção, 3, 2, 1, do ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a estar alinhadinho com a Palavra de Deus, alinhado com a vontade de Deus, para que a sua vida esteja agradando ao Senhor, alegrando o coração do nosso Pai Celestial. É tão bom ler a Bíblia, você deve lê-la todos os dias. Você deve fazer uma leitura sistemática das Escrituras e permitir que o Espírito Santo ensine a você as verdades tão lindas das Escrituras. Nessa série de programas, estamos trazendo o alinhamento que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Estamos passando por cada livro do Antigo Testamento, mostrando Jesus, o cronograma de Deus, a história da salvação em cada um destes livros. E no programa de hoje estaremos com o livro do profeta Jonas. Vamos ver a história da salvação no livro de Jonas. Lembra de Jonas? É o mesmo nome, João, significa pomba. Jonas é chamado profeta fujão. Ele tentou fugir da presença de Deus. É impossível fazer isso. Impossível fugir da presença de Deus, porque Ele é onipresente. Ele está vendo você. Ele está aí ao seu lado. Bem, deixe seu coração aberto para ouvi-lo. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Bem, nós conhecemos a história de Jonas, como Deus o chamou para levar a mensagem de salvação lá na Síria, na capital da Assíria, em Nínive. E como Jonas, sabendo que Deus queria dar uma oportunidade para aqueles pecadores, para aquela gente tão má, tão perversa, aquela gente tão cruel, ele não queria levar essa mensagem, ele não queria obedecer a Deus. Então Jonas tenta fugir. Jonas tenta fugir e Deus, de uma maneira sobrenatural, o leva de volta a cumprir a sua missão. Vamos ver aqui que Jonas sabe que deveria sofrer o castigo da morte para a salvação dos marinheiros. Como assim? Aconteceu quando Jonas fugia da presença de Deus, ele tomar um barco para ir em direção oposta a Nínive. Ele estava indo para Tarsis. Ele não estava indo para onde Deus o havia enviado. Então, acontece uma grande tempestade no mar e os marinheiros estão desesperados porque é uma tempestade, eles sentem que há algo espiritual em tudo aquilo. E eles procuram saber quem é o culpado. E encontram a culpa em Jonas. E Jonas lhes diz, eu devo morrer para que vocês sejam salvos. Eu devo morrer. E eles, com muito a contragosto, eles lançam Jonas ao mar. E a Bíblia nos diz que um grande peixe que Deus providenciou engoliu Jonas. E manteve Jonas vivo dentro dele por 3 dias. Depois Jonas é vomitado em terra. E agora sim, depois de saber que ele não tem jeito de fugir da vontade de Deus, da presença de Deus, ele então vai para Nínive e prega. E os ninivitas se arrependem. E Jonas não fica satisfeito com isso. Vamos ver então que Jonas, ali no mar, diante da tempestade, ele sabe que ele deve morrer. Ele deve ser lançado nas águas para a salvação dos marinheiros. Olha o que está escrito em Jonas, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Diz assim, respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra,
mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Bem, Jonas sabia que, para a salvação daqueles marinheiros, ele deveria morrer. Ele era o culpado, ele deveria morrer. Jesus não era culpado. Jesus não deveria morrer. Jesus é o autor da vida, ele trouxe a vida, mas ele decidiu morrer em nosso lugar. Quando Jonas foi lançado ao mar, quando Jonas ali, o castigo veio sobre ele, ele foi lançado ao mar e aquele grande peixe o devorou, o engoliu, o mar se acalmou na hora. A tempestade cessou no mesmo momento e aqueles marinheiros pediram a Deus perdão por estarem lançando Jonas ali. A morte de Jesus também na cruz vai nos falar do perdão para os nossos pecados e vai nos falar que podemos agora continuar a viagem da nossa vida. Os marinheiros podiam continuar em paz. Nós vamos ver que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, de 2 a 6, lemos assim: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar também assim como ele andou. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é a resposta de Deus para que nós possamos ter vida, para que nós possamos ter vida eterna e caminhar com o Senhor. Jonas, ele teve de entregar-se, entregar a sua vida. Ele estava fugindo de Deus, ele estava fugindo de oferecer o perdão, ele estava fugindo de oferecer uma oportunidade de vida para as pessoas pecadoras. Ele considerava os ninivitas, são pecadores, são perversos, que morram. Não estou nem aí para eles. Mas Deus fez Jonas levar a mensagem. E assim como Jonas ali agora no barco, ele já experimenta o primeiro momento desta viagem profética e maravilhosa, quando os marinheiros, ao lançarem Jonas ao mar, eles pedem a Deus perdão. E quando eles viram aquele grande peixe engolindo Jonas, eles viram a grandeza do Deus de Jonas. E eles então começam a orar a este Deus e sacrificar a este Deus. Eles se convertem ao Deus de Jonas. Nós podemos ver como Jonas, ele prega de uma maneira tão... Ele prega com a vida dele, com as coisas que estão acontecendo. Ele está pregando com as atitudes dele, porque ele não é um grande pregador. Ele simplesmente está dizendo, eu sou o culpado. E ali aquelas pessoas entregam suas vidas a Deus e Deus providencia livramento e salvação para Jonas. Nós vamos ver Jonas no ventre do grande peixe.
Em Jonas capítulo 1, versículo 17, nós vamos ver aqui que Deus providenciou o escape, Deus providenciou a salvação para Jonas, porque Deus precisava dele ainda. Enquanto Deus precisar de mim e de você, estaremos vivos. Enquanto temos uma missão a cumprir, estaremos vivos. Quando terminarmos nossa missão, o Senhor dirá, pronto, é até aqui que você vem. Sobe, vem comigo. Não foi assim com Moisés, assim com Josué, assim com Abraão, Isaac, Jacó, assim com Pedro, Paulo, Tiago, João, assim com Jesus. Assim conosco também. Vamos ver Jonas no ventre do grande peixe. Jonas 1,17, lemos assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Gente, é algo muito grande, 3 dias. Você ficar ali, talvez as primeiras horas de Jonas, ele estivesse desacordado, ele estivesse num torpor, algo assim. Mas nós vamos ver no capítulo seguinte, capítulo 2, que Jonas vai orar. Orar é com consciência. Orar é usando as suas palavras. E Jonas vai orar ali de dentro do ventre do peixe. Jonas vai estar ali no meio de algas, no meio daquela gosma ali, não sabemos exatamente o local onde ele está, mas muito desagradável e escuro e sombrio e esquisito e estranho. Ele ora a Deus, ele pede a Deus. Deus preparou uma salvação para ele. Deus preservou a sua vida. Você já teve a sua vida preservada em algum momento? Que você passou pela morte tão pertinho, que você sentiu que ia morrer, um acidente de carro, de moto, ou de avião, ou não sei, e Deus te preservou. Foi assim com Jonas. A vida dele foi preservada. E ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Isso traz um paralelo com a vida de Jesus. Jesus, ele fala do sinal do profeta Jonas. Olha o que está escrito em Mateus 12, de 38 a 41. Lemos assim: então, alguns dos escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Bem, Jesus está falando assim com o povo da sua época, da sua geração, aqueles homens vendo Jesus curar leprosos, abrir os olhos dos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, Jesus ressuscitando mortos, ressuscitando a menina que acabara de morrer, ressuscitando o jovem que já estava indo para ser enterrado, ressuscitando Lázaro que há 4 dias já estava sepultado, vendo sinais, coxos, paralíticos, andando normalmente, pessoas que estavam oprimidas por espíritos de enfermidade sendo libertas, vendo tudo isto, falaram: mostra um sinal. O Antigo Testamento já falava em Isaías que o sinal que o Senhor ia dar eram estas obras. O Messias iria abrir os olhos aos cegos, fazer os coxos andarem, ressuscitar os mortos, trazer Satanás e a obra do diabo debaixo dos seus pés. Eles já tinham tantos sinais, mas disseram: mostra-nos um sinal. E Jesus disse: não vou dar nenhum sinal para vocês, mas apenas
o do profeta Jonas. Porque Jonas está retratando o que vai acontecer com o Messias. Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará no ventre da terra. Ele estava falando sobre a sua morte e a sua ressurreição no 3º dia. Isso que Jesus estava falando. Essa geração má, disse Jesus, pede um sinal, mas eles não querem se arrepender. Jonas pregou para aquele povo, para os ninivitas, e eles se converteram imediatamente. E vocês têm ouvido, recebido, estão vendo e não se convertem, e não se entregam. Jesus disse, os ninivitas vão se levantar diante de Deus no dia do juízo e vão condenar esta geração. Porque Jonas pregou de uma maneira tão fajuta, podemos dizer. Na verdade, ele pregou mais com a experiência, com a vida dele, do que com palavras. Ele apenas disse, dentro de 40 dias, e Nínive será destruída. E a cidade não foi destruída nos 40 dias. Mas o rei se veste de pano de saco, o rei declara um jejum e todo o povo chora os seus pecados e pede a misericórdia de Deus. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste às lágrimas de alguém que está chorando com arrependimento. Ele vem e traz o perdão. Assim foi com os ninivitas. E Jesus disse, olha, os ninivitas vão levantar e vão condenar esta geração, porque vocês viram tantos sinais e não se converteram. E eles não viram o que vocês viram. E eles se converteram. Eu não sei quantos sinais você já viu. Eu não sei se você já teve experiência de ser curado como resposta de oração. Eu não sei se você já viu milagres acontecendo. Eles estão acontecendo todos os dias, em toda a terra. Milagres da presença, da graça do Senhor. Deus é um Deus que fala conosco. Deus é um Deus que nos ensina. Deus é um Deus que nos adverte. Deus é um Deus que está conosco todos os dias. É um Deus que nos fala. É um Deus que ouve a nossa oração. Não sei se você já viu os sinais do Senhor, mas é para ver e crer. Crer. Crer em Jesus. Ele disse, os ninivitas vão se levantar e condenar esta geração, porque eles não viram o que vocês estão vendo e creram. Vamos ver, Jonas nos conta, nesse pequeno livro de testemunho, no seu 3º capítulo, Jonas conta sobre o arrependimento dos ninivitas. Vamos ver como foi? Diz assim a palavra. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e não se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Estava decretado o juízo. Estava decretado sobre
o povo de Nínive sobre a Síria uma destruição plena e total. Mas Deus viu arrependimento. Deus contemplou seus corações. O povo já começou a jejuar, o povo já começou a suplicar pela misericórdia de Deus. E o rei ficou sabendo do que estava acontecendo. Olha, tem um cara aí, é um profeta, ele estava fugindo, o Deus dele, o Deus de Israel, mandou ele vir a Nínive e pregar. Ele não queria, ele estava fugindo e no mar veio uma tempestade. E ele foi lançado ao mar. E Deus preparou um grande peixe que o engoliu. E ele ficou 3 dias no ventre do peixe. E depois esse peixe o vomitou na terra. E ele veio obedecer. E ele está aí pregando, dizendo que Nínive vai ser destruída por causa do seu pecado. O rei, então, junto com o povo, ele proclama um jejum absoluto. 40 dias e Nínive será destruída? Vamos jejuar, vamos implorar, vamos orar. Ninguém, para tudo. Todo mundo de pano de saco, ninguém come nada, nem bebe água, não dá água para os animais, não dá comida para os animais, todos em jejum, com pano de saco. Vamos tocar o coração de Deus, vamos nos arrepender. E nós vimos então que houve este arrependimento dos ninivitas, fizeram de acordo com o que o rei havia falado. E então Deus não enviou o castigo. Imagina a alegria deles na contagem regressiva daqueles 40 dias e o juízo não veio. Jonas ficou lá esperando vir o fogo do céu, Jonas ficou esperando eles serem destruídos e não foram. E Jonas fica com muita raiva, porque ele diz, Deus me fez de mentiroso. Deus fez com que esse povo que não merece tivesse a misericórdia de Deus. Deus, então, vai fazer nascer uma plantinha que vai alegrar Jonas, vai dar sombra para ele, mas a planta dura um dia. No dia seguinte, ela seca e morre. Jonas fica com muita raiva e deprimido, eu quero morrer, não vale a pena viver, eu sou um profeta que minha palavra não cumpriu. Deus disse, Jonas, você está com pena da planta que viveu um dia e morreu? Você não tem pena dessas pessoas? 120 mil almas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. 120 mil pessoas na ignorância espiritual. Nós temos de ter esta compaixão de Deus. Nós vamos ver o arrependimento e a mensagem da igreja primitiva. Em Atos capítulo 2, de 38 a 41, nós lemos assim. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que se lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A mensagem de arrependimento alcançou os corações no dia de Pentecostes. Eles disseram, que faremos? Que faremos? Quando Pedro disse, arrependei-vos e sede batizados. A profecia de Joel está cumprindo hoje. Entrem nessa bênção, mergulhem nesta profecia, mergulhem no cumprimento do que Deus está falando. Entrem dentro desta bênção. Você já está dentro desta bênção maravilhosa? Do arrependimento e da conversão ao Senhor? Do novo nascimento e da vida eterna? Que tal orar? Feche seus olhos.
curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe aí onde você está. E ore comigo dizendo assim: Senhor, como eu preciso de Ti. Eu te peço perdão para os meus pecados, lava-me, perdoa-me, eu me arrependo de tudo que tenho feito errado, de como tenho vivido longe de Ti. Perdoa-me, lava-me, dá-me um coração puro, um coração santo, um coração que Te ama. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu enquanto eu viver, todos os meus dias. Recebe-me, Senhor, sou Teu, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como Deus é bom, como Deus é fiel, e Ele nos dá seu perdão e vida eterna. Segure a bênção do Senhor na sua vida e viva todos os seus dias de maneira santa e digna, com o Senhor, com o Espírito Santo. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.